Pronto, irmãos, vamos dar aqui início aqui a esse estudo, né, que é o princípio das dores. Tá em Mateus, capítulo de número 24. Paz seja com todos, amém, Deus abençoe. Vamos ler aqui esse sermão profético, o princípio das dores. Mateus capítulo 24, você pega a sua Bíblia para acompanhar os versículos que estaremos lendo, né? Então tá aqui, ó, Mateus capítulo de número 24. Amém? Então vamos ler então. Diz assim, o capítulo 24, versículo 1 em diante diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Estavam ali diante do templo, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele todos os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, depois que ele sai dali, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele se assenta ali no Monte das Oliveiras, chegam-se a ele os discípulos, em particular, a ele e os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal que seria da vinda de Cristo e do fim do mundo, né? E Jesus respondendo, diz-lhes: Assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, é mister, que é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o que é que nós vemos através da palavra do Senhor, esse sermão profético? Os discípulos na caminhada com Cristo, né? Sempre Jesus ele estava ali relatando um pouquinho das coisas que iam acontecer, das coisas futuras, né? Qual a intenção da vinda de Cristo? A vinda de Cristo foi para a redenção do homem, né? A redenção do pecado, ou seja, para que o homem retornasse para Deus. Esse foi o propósito inicial, porque a palavra do Senhor diz que ele veio buscar e salvar o que se lhe havia perdido. O que é que foi perdido? Foi perdido a essência do homem de ser imagem e semelhança de Deus, do autoritarismo, da autoridade que Deus ele deu ao homem. Então Jesus ele veio para resgatar tudo isso. Ele veio trazer o reino no meio dos homens, o reino de Deus no meio dos homens. E na trajetória que os discípulos ali com Jesus andavam o tempo todo, Jesus falava muitas parábolas e falava no meio das multidões. E tinha aquela dificuldade de muitos entenderem acerca do que Jesus falava. Então, quando Jesus falava em parábola às multidões, quando chegava a parte, Jesus chamava os discípulos em particular e explicava a parábola. E aqui, acerca do sermão profético, quando Jesus começa a falar sobre o sermão profético, não foi somente para os discípulos, foi para muitas pessoas que estavam à volta dele. Mas a questão é que muitos não se interessaram em procurar saber de fato o que é que Jesus estava falando, se era para aquele tempo ou se para um tempo depois. Mas a Bíblia diz que os discípulos se chegaram até ele e ele em particular começou a explicar o questionamento, porque os discípulos falaram: Senhor, quando é que acontecerá? Como é que vamos entender, como é que vamos perceber a vinda do Senhor e o fim do mundo? Então Jesus disse assim: olha, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, fiquem atentos para que ninguém vos engane, porque quais são os sinais de que essas coisas vão acontecer? Que está perto do fim e está próximo da vinda de Cristo. Muitos virão em meu nome. Jesus começou a falar que muitos viriam no nome dele, falaria no nome dele, diria que era ele, como tem dito, né? Muitas pessoas têm dito que é o Cristo,
que é o Salvador, que é o Senhor. Nós vemos isso em todos os lugares. E ainda Jesus diz assim algo interessante: se alguém chegar até a mim, a você, e falar assim, eles, que o Cristo está ali, ou lá, ou em algum lugar, Jesus diz assim: não saias, nem vá lá, porque a palavra do Senhor diz que todo olho verá. Não há necessidade de que Cristo chegue em algum lugar e alguém venha nos avisar que ele chegou. Não, a Bíblia diz que todo olho o verá. O Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Ele não vai vir do meio dos homens, porque ele não está no meio dos homens. Ele está no reino dos céus. Ele não vem de baixo, ele vem de cima. Então Jesus disse: acautelai-vos, tome cuidado, venha se precaver, venha estar atento, porque muitos vai vir falando em meu nome, vai vir em meu nome, dizendo o meu nome, dizendo o seu Cristo, dizendo o seu Salvador. Mas não é. Esse é um dos sinais que está mais próximo à vinda de Cristo. Então ele continua dizendo, o versículo de número 3: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas. Que ele estava falando do templo, que o templo ali não ficaria pedra sobre pedra, e realmente com o passar de algumas décadas, o templo ali foi demolido, depois Herodes reconstruiu, depois é demolido de novo, e tudo aquilo que Jesus estava falando foi se cumprindo, e está se cumprindo. Mas o questionamento é: quando será o fim do mundo? Diz a palavra do Senhor, a vinda de Cristo e a destruição do mundo. Aí Jesus diz algo interessante, olha, e ouviste de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, é necessário que isso tudo aconteça. Quando é que nós escutamos guerras e rumores de guerra? Isso há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos até. Isso já vem acontecido, mas Jesus disse que isso ainda é o princípio das coisas, que não está tudo acabado, que já acabou, que já findou tudo, não. Isso é só o princípio das coisas, é o princípio. Aí ele diz: é necessário que tudo isso aconteça. Por que é necessário? Porque é nessas situações que aí a palavra do Senhor diz que haverá ali a separação de quem serve e de quem não serve. É nesses momentos que vai ser testificado realmente quem é do Evangelho e quem é de Cristo. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, ou seja, ainda não chegou o fim. Esse é só o princípio de muitas coisas que ainda vem e está vindo com tanta intensidade. Nós vemos que por um longo de tempo tem acontecimentos que têm afetado a nação, as nações, o mundo de uma forma tão brutal como tem sido essa pandemia, como foi muitas outras pandemias que vieram antes dessa, né? Sempre ali dizimando a população, diminuindo a população, mas a palavra do Senhor diz que isso era só o princípio, era o começo de muitas coisas que ainda virão até a vinda de Cristo. Haverão falsos profetas, como estão havendo, haverão falsos mestres, como já está havendo, haverá separação, haverá apostasia, apostatar-se da fé. Apostatar-se da fé não significa somente quando a pessoa ela sai da igreja, simplesmente apostatar-se da fé também significa quando a pessoa está na igreja, mas a sua fé não está fundamentada em Deus, não está firmada em Deus, e ela vive o evangelho da maneira que ela quer viver. Isso também é apostatar-se da fé. Muitas vezes as pessoas acham que apostatar-se da fé só é simplesmente quando a pessoa sai da igreja e vai para o mundo, né? Mas não, é muito mais do que isso. Então o versículo 7 diz: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, que essas pestes são pandemias, né? E terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Quer dizer, as dores já começou. É como se fosse uma mulher já prestes a dar à luz aos seus 9 meses,
mas ela não dá luz de repente, ela começa a sentir as contrações. E com o passar do tempo, dos dias, com o passar das horas, as contrações elas vai aumentando, né? Para que ela tenha aquela criança. Mas antes de nascer a criança, as contrações vão surgindo e vão ficando maiores. Ou seja, Jesus está voltando e essas dores, o princípio dessas dores vem se intensificando, ou seja, cada dia mais que vem acontece mais pestilência, tem acontecido mais epidemias, mais guerras, rumores de guerras, nações contra nações, o aumento da religiosidade que se opõe ao evangelho. Tudo isso aí é só o princípio das dores. Isso não tem nem como se comparar ao que virá ainda, algo maior ainda que virá. Então por quê? Porque eu estou dizendo, o Espírito Santo tem dito para que venhamos nos firmar no Senhor, para que não venhamos a ficar, não venhamos a padecer. Falar desse assunto aqui é muito mais, eu só estou dando uma introdução para o que vem mais de estudo sobre essa palavra, o princípio das dores, Mateus capítulo 24. Então você leia durante esses dias Mateus capítulo 24, que esses dias só vamos estar falando de Mateus capítulo 24, que é o princípio das dores. Então se posiciona no Senhor, se fortalece, se levanta, né, se fortifica na palavra do Senhor, porque isso aqui só é o princípio de muito mais coisas que vai acontecer. E também é o princípio que eu estou te falando aqui, uma introdução. Isso aqui só é uma introdução. Esse assunto é muito grande, esses dias vamos estar tratando desse assunto, amém? Então, o versículo 9 diz assim: então vós hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Cristo, né? Quantas pessoas já odeiam aqueles que pregam e falam no nome de Cristo, né? Mas a palavra do Senhor diz o que? É só o princípio das dores. Então, não vou estender mais, fica aqui, que isso só é uma introdução. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.